Quem também está esperando por uma decisão é o Edinaldo Rodrigues, ele que foi afastado do cargo de presidente da CBF, uma decisão judicial. E agora quem vai trazer as informações é o Igor Dorileu, diretamente do Rio de Janeiro, ele que está na sede da CBF. Igor, para você, boa tarde, uma situação bem complexa. O Rio de Janeiro continua sendo... Boa tarde para você, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, para todos que acompanham o Jogo Aberto. Pois é, essa decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que saiu ontem à noite, afastou o Edinaldo Rodrigues do cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Bom, o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro anulou um acordo firmado em fevereiro deste ano que reconhecia como legítima as eleições de 2022. E esse acordo era o que mantinha o Edinaldo, no cargo. Bom, o Edinaldo, essa decisão aconteceu por duas justificativas, pela incapacidade mental e também pela possível falsificação da assinatura do ex-presidente da Confederação, o Coronel Nunes. A gente está aqui na porta da CBF, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, desde o início do dia, acompanhando essa movimentação depois do afastamento do Edinaldo Rodrigues. E apesar desses bastidores políticos estarem bem agitados, a movimentação por aqui, pelo menos do lado de fora, é normal. Inclusive, ainda agora, o treinador da seleção feminina, Arthur Elias, chegou por aqui. Para quem se pergunta, daqui para frente, o que vai acontecer? Bom, a defesa do Edinaldo já recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter essa decisão, algo que já aconteceu anteriormente. E quem assume a presidência da CBF interinamente é o Fernando Sarney, o vice, ele que foi o responsável por pedir a suspensão desse acordo que manteve o Edinaldo na presidência até então. E apesar de ser o vice-presidente dessa atual gestão, ele não esteve na chapa do último pleito. Inclusive, ele vai ser o responsável por convocar a próxima eleição e isso não deve demorar a acontecer. Pretende fazer isso até antes do próximo jogo da seleção brasileira, marcado para o dia 5 de junho contra o Equador pelas eliminatórias. E muita gente se pergunta, será que isso vai atrapalhar a vinda de Carlo Ancelotti, o treinador italiano, para a seleção brasileira? Há pessoas próximas do italiano disse que não, que firmou um acordo com a CBF e não só com uma pessoa. Inclusive ontem ele se reuniu com o Juan e o Rodrigo Caetano, coordenadores da seleção, para iniciar já esse planejamento. Bom, a gente preparou uma matéria falando sobre essa confusão política, sobre esse afastamento de Edinaldo aqui da presidência da CBF. Vamos assistir. Edinaldo Rodrigues não é mais presidente da Confederação Brasileira de Futebol, pelo menos por enquanto. Por uma decisão da Justiça do Rio, ele foi afastado do comando da entidade na noite de ontem. O desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro declarou nulo um acordo firmado em fevereiro deste ano, que reconheceu a legitimidade da eleição realizada em 2022 e manteve Edinaldo no posto. A medida ocorre em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura do ex-vice-presidente da Confederação, Coronel Nunes. O caso voltou ao Tribunal de Justiça do Rio após determinação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o ministro negou duas petições que pediam o afastamento de Edinaldo do cargo, mas determinou a apuração urgente das denúncias. O dirigente recorreu ao Supremo do STF para tentar reverter a decisão do TJRJ. Não é a primeira vez que isso acontece. Edinaldo já havia sido destituído da presidência em dezembro de 2023, mas reassumiu o cargo no mês seguinte, após o ministro Gilmar Mendes suspender uma decisão da Justiça do Rio. Com o novo afastamento, o vice Fernando Sarney assume interinamente. Ele foi o responsável por pedir ao Supremo do STF a suspensão do acordo que manteve Edinaldo Rodrigues no comando. Apesar de ser o vice-presidente da atual gestão, Sarney não fez parte da chapa que venceu o último pleito. Caberá a ele convocar uma nova eleição. Em meio aos problemas políticos, a CBF aguarda a chegada do novo treinador da seleção, Carlo Ancelotti, ao Brasil, que deve acontecer no dia 26, para a primeira convocação. A contratação do italiano pode ter sido o último ato de Edinaldo Rodrigues como presidente da entidade que dirige o futebol brasileiro.